Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Principado de Mônaco a viagem apostólica de Sua Santidade o Papa Leão XIV. Nos estúdios, Silvonei José. Um bom dia a você que nesse momento se colega conosco. Santo Padre acaba de concluir o encontro com a comunidade católica na Catedral da Imaculada Conceição. Antes nós tivemos a visita de cortesia ao Príncipe Alberto do Palácio dos Príncipes. E agora, Papa Leão e Papa Móvel, nesse momento com uma criança no colo, um gesto de afeto e de carinho para com a criança, se dirige para o encontro com os jovens e os catecúmenos diante da igreja de Santa Devota. Santo Padre que chegou na manhã de hoje, por volta das 9 horas locais, no heliponto de Mônaco, onde teve a recepção oficial com as autoridades civis e eclesiásticas. Depois, a cerimônia de boas-vindas no Palácio do Príncipe de Mônaco, com a visita de cortesia ao Príncipe Alberto II e o primeiro dos 4 discursos previstos para hoje do Papa Leão. O Papa acabou de se encontrar com a comunidade católica na Catedral da Imaculada Conceição, durante a qual proferiu uma homilia do Santo Padre, que falava sobre Jesus. Nós temos um advogado perante Deus e junto a Deus, Jesus Cristo o Justo. Recordando as palavras do apóstolo João, que nos ajuda a compreender o mistério da salvação. O Papa recordava que Cristo é o centro dinâmico, é o coração da nossa fé. E a partir dessa centralidade que o Papa então se dirigiu a todos, saudando o Príncipe Alberto e também o arcebispo de Mônaco, Dom Dominique Maria Davi, os sacerdotes, os religiosos, as religiosas presentes, expressando a todos a alegria de estar presente nesse lugar e partilhar com eles o caminho eclesial. Agora, de Papa Móvel, o Santo Padre deixa a Catedral em direção, como recordamos antes, à Igreja de Santa Devota, aonde terá o encontro com os jovens e catecúmenos, no espaço em frente à Igreja de Santa Devota. Ali também o Santo Padre estará dirigindo a sua palavra. Na parte da tarde, a Santa Missa no Estádio Luís II, que será presidida pelo Papa, começa às 15h30, portanto, 11h30 da manhã, horário do Brasil. Depois, às 17h35, previsto então o retorno do Santo Padre à cidade do Vaticano, onde deve chegar por volta das 19h45. Agora de Papa Móvel, Papa se dirige ao encontro com os jovens. 4 meses após a primeira viagem apostólica à Turquia e ao Líbano, Leão XIV visita então o Principado de Mônaco neste dia 26 de março. Imagens que estão chegando até vocês com os jovens que se encontram diante da Igreja de Santa Devota, né? Uma visita institucional e pastoral, algumas horas. As autoridades estatais e eclesiásticas demonstraram seu entusiasmo em receber pela primeira vez na história de La Rocca, como é conhecida por seu promontório orográfico e outros fatores, um pontífice. O Papa estava deixando nesse momento a La Rocca.
Em comunicados divulgados pelo Palácio do Príncipe da Diocese nas semanas atrás, quando confirmava a notícia, né, da visita do Santo Padre. É conhecida a ligação desde há séculos da família principesca e com ela do Principado com os sucessores de Pedro, sublinhou em nota a Diocese de Mônaco, onde o catolicismo, recordamos mais uma vez, é a religião de Estado. A igreja local lembra os compromissos compartilhados pelos dois soberanos, tais como uma atenção especial ao respeito pela vida humana. Recordamos que o príncipe Alberto teve uma audiência privada no Vaticano com o Papa Leão, era o dia 17 de janeiro, quando novamente convidou o Papa a visitar o Principado. A igreja local lembra os compromissos compartilhados, então, pelos dois soberanos, tais como uma atenção especial ao respeito pela vida humana, desde o seu início até o seu fim natural, a preocupação com a ecologia integral e com a preservação da casa comum, ou mesmo uma paixão comum, podemos dizer, pelo esporte e pelo que ele representa para a humanidade. Lentamente, Papa Móvel desce de La Roca em direção à igreja de Santa Devota, onde nós teremos então o encontro com os jovens e catecúmenos. O lema escolhido para essa visita é Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. Essa viagem apostólica, recordava a mídia vaticana, o cardeal secretário Parolin, que se encontra na delegação do Santo Padre. Essa viagem apostólica não é um mero ato diplomático, mas um momento histórico de profunda relevância eclesial. Papa Leão, o primeiro pontífice a visitar o Principado nos tempos modernos, vem escrever um novo capítulo nos séculos de frutífera amizade entre a Santa Sé e Mônaco. O lema escolhido, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, constitui então o coração pulsante do magistério que o Santo Padre deseja transmitir, ou seja, reafirmar a primazia de Cristo em uma época de desafios complexos e incertezas. Saudação dos fiéis ao longo do trajeto que leva o Papa até a igreja de Santa Devota. Apesar da brevidade da viagem, a presença do sucessor de Pedro, na véspera da Semana Santa, recordamos, amanhã nós temos Domingo de Ramos, assume um significado profético. Mônaco demonstra que a fé católica, apesar de ser a religião oficial do Estado, não sufoca, mas, antes, ilumina a convivência civil. O Principado demonstra, assim, que um laicismo saudável, recorda cardeal Parolin, é possível, onde a cooperação entre Igreja e Estado não é apenas um legado do passado, mas sim uma força viva capaz de dialogar com a modernidade sem perder as suas raízes católicas. A esperança, são os votos do cardeal Parolin, é que esta viagem dê novo ímpeto à missão da Igreja local, consolidando assim o compromisso comum em frentes urgentes, ou seja, a proteção da criação, a defesa da vida e a promoção de uma solidariedade internacional que não se esqueça dos mais vulneráveis. Papa Leão vem lembrar que só caminhando na verdade nós podemos construir uma paz autêntica e duradoura. Imagens que chegam até você das ruas do Principado de Mônaco, com os fiéis, lado direito e lado esquerdo, que aguardam a passagem do Santo Padre para saudá-lo, para demonstrar também o seu afeto e o seu carinho ao Papa Leão XIV. Esse é o primeiro destino europeu fora da Itália visitado pelo Papa
Leão XIV, o que torna uma escolha original. Historicamente, esta viagem também possui um significado especial, visto que a última visita do Sumo Pontífice a Mônaco remonta ao século XVI, recordava Cardeal Parolin, quando Paulo III viajou no âmbito das negociações de paz entre Carlos V e Francisco I. Muitos dos fiéis que se encontram ao lado da rua que leva o Santo Padre até a igreja de Santa Devota. Imagens que chegam até você da alegria, do entusiasmo dos fiéis. Enquanto os jovens, com a música, aguardam a chegada do Papa Leão XIV. O som que nos chega já da igreja de Santa Devota. Existem também inúmeros pontos de convergência entre a Santa Sé e Mônaco, onde a religião católica, como recordamos, é a religião de Estado, algo bastante excepcional, diga-se de passagem, no atual contexto europeu, particularmente na defesa da vida e outras questões bioéticas. Os quase 40 mil habitantes do Principado, aproximadamente 10 mil são monegascos e permanecem muito ligados às suas tradições e devoções particulares, fundamentos da sua identidade, da sua unidade, da continuidade das suas instituições. Santo Padre deixa o Papa Move agora a pé, no corredor central, ladeado por jovens catecúmenos, se dirige então para a entrada da igreja de Santa Devota, onde encontrará e falará aos jovens e catecúmenos. Momento em que o Santo Padre abençoa as crianças, dá sua bênção, passa sorriso numa manhã de sábado belíssima, uma manhã em que o céu azul, a temperatura agradável, permite a presença de tantos fiéis para saudar e dar as boas-vindas a Papa Leão a Mônaco. Vemos ao fundo a igreja de Santa Devota. Santo Padre, por el corredor central, se dirige então, saudando os jovens, as crianças, momento em que para saudar. Num tempo em que o direito internacional parece fragilizado e por vezes subjugado pela lógica do poder, com o perigoso retorno de teorias que justificam guerras preventivas, capazes unicamente de incendiar o mundo e transformar a força do direito no direito da força. Cardeal Parolin falando sobre as pequenas nações. Elas podem se revelar guardiãs naturais do multilateralismo e representam assim uma barreira essencial contra as tendências autoritárias, porque para um pequeno Estado a norma jurídica não é um peso, mas a maior garantia de sobrevivência e liberdade. E hoje a influência internacional já não se mede apenas pela força militar, disse, mas pela credibilidade moral e pela capacidade de atuar como pontes neutras para a reconciliação. Realidades como Mônaco que demonstram que a verdadeira segurança não reside nos armamentos, mas na estabilidade das relações. A paz duradoura deve ser, antes de mais nada, justa, fundada no respeito pela dignidade humana e não em equilíbrios impostos. Nesse momento, o Santo Padre entra dentro da igreja de Santa Devota, os jovens à parte de fora. Teremos Santo Padre abençoa o interior da igreja. É previsto alguns testemunhos de alguns jovens e depois também a palavra que o Santo Padre irá dirigir aos jovens monegascos. Imagens agora do interior da igreja. Santo Padre que vai até o diante do altar.
momento de oração do Santo Padre. O Santo Padre visita Mônaco para confirmar os seus irmãos na fé. Consciente de que o testemunho de uma comunidade católica forte, coerente no seu testemunho de fé e numa vida dedicada ao serviço do bem comum pode ser uma fonte de estima e, por que não, de inspiração para outros países europeus, inclusive, que partilham as mesmas raízes. A oração do Santo Padre dentro da igreja. Temos ali a presença também do pároco, do arcebispo Dom Dominique. Recordando Santa Devota, o altar de Santa Devota. Uma pequena explicação também ao Santo Padre dessa capela. Ainda nesse momento, concretamente, a visita do Santo Padre dará incentivo às pessoas a aprofundarem a sua vida de fé por meio da busca da verdade e, certamente, o Papa convida a renovar assim o seu desejo de vida interior. Além disso, a dimensão universal do catolicismo confere uma capacidade genuína de abraçar a diversidade de uma sociedade multicultural e internacional, como é o Principado de Mônaco, mas sempre através do encontro. Papa, sem dúvida nenhuma, Papa Leão I Pontífice, a visitar o Principado nos tempos modernos, escreve hoje um novo capítulo na história desse Principado, os séculos de frutífera amizade entre a própria Santa Sé e Mônaco. Agora, os jovens aguardam, então, agora a saída do Santo Padre do interior da igreja de Santa Devota. E agora o momento é deles, dos jovens. É o momento agora que Santo Padre dedica aos jovens e aos catecúmenos. É prevista uma saudação do arcebispo de Mônaco, Dom Dominique, Marie Davi. Depois teremos o testemunho dos jovens. Mas, e a música é presente? Vamos ouvi-la. Santa Devota é a padroeira do Principado de Mônaco e da Córcega. Ela é celebrada em 27 de janeiro. Uma jovem cristã corsa que foi martirizada durante as perseguições de Diocleciano. E, segundo a tradição, seu corpo foi levado por uma pomba até Mônaco, após uma tempestade, onde foi sepultada
nessa capela onde o Santo Padre acabou de entrar. Nascida na Córcega, dedicou sua vida a Deus. Seria mais ou menos o ano de 303, 304. A igreja de Santa Devota está localizada exatamente no local onde, segundo a tradição, o barco com o seu corpo atracou. Todo dia 26 de janeiro ocorre a tradicional queima de uma barcaça na praça diante da igreja, uma tradição que remonta ao século XIX. No dia 27, realizam-se missas solenes, procissões com suas relíquias que foram mostradas ao Papa Leão. Santo Padre que saúdou os adolescentes e cantaram para ele agora. E nós teremos então na previsão agora a saudação do arcebispo Dom Dominique e depois o testemunho de alguns jovens e catecúmenos. E na sequência a palavra do Papa Leão. O arcebispo Dom Dominique. Santo Padre. Da rocha onde estávamos há poucos instantes, eis-nos agora no Vale dos Gumats, tão querido pelos cristãos de Mônaco. É um lugar de memória e de oração. Memória da jovem devota que, no início do século IV, na terra da Córcega, deu testemunho de sua fidelidade a Cristo a ponto de oferecer a própria vida. Memória do dia em que a providência permitiu que seu corpo chegasse às nossas margens, precisamente nesse lugar. Memória da veneração constante do povo monegasco e de seus príncipes que quiseram colocar sua família, seu país e nossa diocese sob sua proteção. Mas é também e sobretudo um lugar de oração. No coração de um bairro onde todos os anos se realizam grandes eventos culturais e esportivos, ergue-se a igreja de Santa Devota como um oásis espiritual. Essa igreja paroquial, ela abre amplamente suas portas também aos numerosos fiéis ou visitantes de passagem que gostam de ali se reunir em silêncio e paz. E todos os anos, por ocasião da festa de nossa Santa Padroeira, nossa comunidade nacional se reúne ali para um momento de oração fervorosa e de júbilo popular. Nesse lugar que resplandece com o testemunho da jovem Santa Devota e onde, há alguns anos, também é honrada a figura do jovem Santo Carlo Acutis, que nos pareceu oportuno reunir as jovens gerações. Santo Padre, tenho a imensa alegria de lhe apresentar os jovens de nossas paróquias, de nossas escolas, de nossos movimentos. Eles lhes são gratos por ter aceitado encontrá-los. Como todos os jovens de hoje, eles encarnam o dinamismo e a generosidade. Estão também cheios de questionamentos e, às vezes, até mesmo de inquietações sobre a situação do mundo e sobre o futuro que nos espera. São todos jovens de idade. Alguns também o são em seu caminho de fé e de vida cristã. Assim como em outros países, temos a alegria de acolher muitos catecúmenos.
Alguns serão batizados daqui a uma semana. Outros estão iniciando seu percurso de iniciação cristã. A presença deles entre nós é um dom de Deus que nos enche de alegria, mas também é um desafio que nos chama à responsabilidade. Em nome dos catecúmenos e de todos os jovens de Mônaco, agradeço-lhe, Santo Padre, por esse tempo de testemunho, de escuta e de oração que aceitou compartilhar com eles. A saudação de boas-vindas, então, do arcebispo de Mônaco, Dom Dominique, no encontro com os jovens e catecúmenos na área diante da Igreja de Santa Devota. Previsto agora o testemunho de alguns jovens. Je m'appelle Benjamin. Je suis un monégasque de 22 ans. Je suis impliqué dans la vie du diocèse et dans des associations de la principauté. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour les jeunes de Mônaco. Santo Padre, meu nome é Benjamin, sou monegasco e tenho 22 anos. Participo ativamente da vida da diocese e de algumas associações do Principado. Dirijo-me a Vossa Santidade em nome dos jovens de Mônaco e talvez também de outros países. Sou grato por ter crescido e por viver ainda hoje em um contexto favorável para um jovem cristão, pois a religião católica é a religião da família principesca e do Estado monegasco. Isso me dá a possibilidade de viver e expressar livremente a minha fé. No Principado há muitas igrejas, temos um grande número de padres. A presença da igreja em todas as instituições de ensino, diversas propostas para os jovens, possibilidades de engajar para ajudar os outros. Mas isso não significa que não tenhamos de enfrentar dificuldades. Nosso mundo está em constante mudança, as distrações são cada vez mais numerosas e é cada vez mais fácil deixando-nos levar para longe de nós mesmos, dos outros e de Deus. Estou ciente do contexto privilegiado em que cresci. Como estudante de medicina, deparo-me com o sofrimento das pessoas, com a solidão, com a vulnerabilidade, com a pobreza da vida. Tudo isso me ajuda a manter os pés no chão. Coloca-me em contato com o que há de mais precioso na vida humana. Mas, de maneira mais geral, quando observo o que acontece no mundo, os problemas ambientais, os conflitos, temo que tenhamos que viver tempos difíceis. A situação atual não deixa pressagiar nada de bom. Santo Padre, minha pergunta é esta. Diante do futuro, quais são seus conselhos para mantermos a confiança e conservarmos essa esperança que está no centro da fé cristã? Benjamin, dirige então a sua pergunta ao Santo Padre sobre futuro. Diante do futuro, quais conselhos? Santo Padre. Santo Padre, agora é Andreia. Meu nome é Andreia, tenho 24 anos e sou portuguesa. Dirijo-me a Vossa Santidade hoje em nome de muitos jovens da minha geração, que vivem um mundo repleto de estímulos constantes, de redes sociais e de tendências que nos moldam, muitas vezes sem que nos demos conta. Nesse contexto, às vezes, é difícil viver plenamente a própria fé. Nossos dias são repletos de estudos, trabalho, lazer, responsabilidades familiares ou domésticas, e acontece que nossa vida religiosa se torna um hábito, algo que se faz por reflexo, em vez de por convicção profunda. Nesses momentos, podemos sentir um vazio interior, como se a nossa amizade com Cristo estivesse enfraquecendo. Às vezes, esse vazio é acentuado pelos acontecimentos do mundo ou da nossa vida pessoal, a guerra, a violência, as doenças, a perda de um ente querido. Essas realidades podem nos fazer duvidar, questionar e, às vezes, até mesmo nos afastar temporariamente de Deus. No entanto, procuramos ter uma fé viva, coerente e presente em todos os aspectos da nossa vida, uma fé que nos ajude a seguir em frente com coragem e esperança, mesmo em meio às nossas fragilidades e incertezas. Santo Padre, a minha pergunta é a seguinte: como, nesse mundo que às vezes nos oprime diante dos momentos de dúvida e de vazio interior, podemos fazer com que a nossa fé permaneça firme e viva, que transforme verdadeiramente o nosso cotidiano e que nos ajude a viver uma relação sincera e profunda com Cristo? Muito obrigado. Segundo testemunho.
da Andreia, uma jovem portuguesa. O encontro do Santo Padre, então, com os jovens e os catecúmenos. Apresentação agora da música e da dança monegasca. Apresentação da dança e da música monegasca pelos jovens. Estamos no encontro de Sua Santidade com os jovens e os catecúmenos que já trouxeram 2 testemunhos. E a música se faz também de sua presença. Vamos ouvir. Le Fils du Dieu vivant, toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité
Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité, la vie. De ton côté jaillit l'eau de la grâce. Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré. Tu étais mort, tu es vivant, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité, la vie. Tu as posé tes yeux sur ma misère, m'a libéré du poids de mon péché. Tu vois mon cœur, oui tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité, la vie. Jésus mon Dieu, je t'aime et je t'adore. Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi. Que ton amour brûle en mon cœur, sois mon maître et Seigneur. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité, la vie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité, la vie. A canção traz o tema escolhido para essa viagem do Santo Padre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, de João 14:6. Teremos mais dois testemunhos. Tivemos dois, do Benjamin e da Andréia, agora o terceiro testemunho. Santo Padre, meu nome é Ethan, tenho 25 anos e há 5 anos que o Senhor me chamou para segui-lo no caminho do batismo. Um chamado radical em suas exigências, mas também cheio
de amor e ternura. Ele me chamou enquanto eu estava em um período difícil da minha vida. De origem não crente, sentia que me faltava algo, que uma coisa crucial não estava presente. O que o mundo propunha e a acumulação de riquezas, a busca de prazeres, de poder, me parecia desprovido de consciência e de um verdadeiro fundamento. Sem pontos de referência, caí em uma espécie de letargia em que nada tinha realmente sentido. Foi nesse momento de desorientação e de desespero que Cristo veio ao meu encontro. Ele veio com um pedido muito simples: vem e segue-me. Que pedido mais belo do que este? Que alegria para os cristãos e para aqueles que ainda não o são receber este convite. Da mesma forma, nesse tempo da Quaresma, dezenas de milhares de meus irmãos e irmãs catecúmenos em todo o mundo decidiram seguir Cristo em sua crucificação e em sua ressurreição. Todos unidos no mesmo espírito e na mesma vontade de seguir nosso Senhor, responderam ao chamado e estão se preparando para receber o batismo. Santo Padre, em nome de todos os meus irmãos e irmãs catecúmenos, gostaria de fazer duas perguntas. Há poucos dias do nosso batismo, como podemos nos preparar espiritualmente para receber o amor eterno de Deus Pai, Filho e Espírito Santo? E, uma vez batizados, como podemos testemunhar todos os dias esse amor que transformou nossa vida? Quarto testemunho, Santo Padre, meu nome é Sophie, tenho 35 anos e sou médica no Hospital de Mônaco. Coordeno os cuidados domiciliares de pacientes com doenças graves. Minha trajetória no serviço de iniciação cristã de Mônaco, iniciada há 2 anos, é motivada por um desejo sincero de aprofundar minha relação com Cristo, de compreender e colocar em prática o que a Palavra de Deus quer nos ensinar. Um desejo que vem crescendo desde os tempos dos meus estudos de medicina. Se Deus quiser, serei batizada na próxima semana. Permitam-me mencionar uma dificuldade pessoal, a de encontrar palavras de conforto para ajudar pacientes crentes que se sentem abandonados por Deus quando não se curam. Rezo pelos avanços da medicina, mas enquanto aguardo esses avanços, o que posso fazer? O que podemos fazer diante do que, para muitos, parece uma grande injustiça? Além disso, constatamos uma enorme indiferença em nossa sociedade. No entanto, gostaríamos de responder com generosidade às inúmeras necessidades daqueles que encontramos. Como podemos fazer isso? Acima de tudo, como podemos crescer na expressão de uma verdadeira caridade, aproximando-nos de nossos irmãos e irmãs e amá-los? É a pergunta de Sophie. Tivemos, portanto, 4 testemunhos com 4 perguntas ao Santo Padre, que agora dirige a sua palavra aos jovens e catecúmenos nesse momento todo especial para com eles. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos jovens, queridos amigos, bom dia. Je suis heureux d'être ici avec vous. Estou feliz por estar aqui convosco. Je vous salue de tout cœur. E saúdo-vos de coração. Ao Senhor Arcebispo, agradeço as palavras que me dirigiu. Como bem salientou, a igreja em que nos encontramos é dedicada à Santa Devota, padroeira do Principado de Mônaco. Uma jovem corajosa que, perante a violência dos perseguidores, soube testemunhar, até o martírio, a sua fé. Proveniente da Córcega, o seu corpo chegou providencialmente até aqui, àquela que é hoje a costa monegasca. Queriam aniquilá-la, apagar toda a sua memória, mas, em vez disso, o seu sacrifício levou ainda mais longe a mensagem de amor e paz do Evangelho. Isso ajuda-nos a refletir sobre como o bem é mais forte do que o mal, mesmo quando, por vezes, à primeira vista, parece ter levado a pior. Não só isso,
mas também nos lembra que o testemunho da fé é uma semente que pode alcançar e fecundar corações e lugares distantes, muito além das nossas próprias expectativas e possibilidades. Recentemente, nessa igreja, a memória da Marte Santa Devota juntou-se a de São Carlo Acutis, outro jovem apaixonado por Jesus, fiel à amizade com Cristo até o fim, embora em tempos e de formas completamente diferentes. Na caridade, no apostolado da internet, da qual o veneramos como padroeiro, e por fim na doença. Caríssimos jovens, esses dois santos encorajam-nos e impulsionam-nos a imitá-los. Na realidade, também hoje, como foi referido, a fé enfrenta desafios e obstáculos, mas nada pode ofuscar a sua beleza e verdade. Prova disso são os muitos homens e mulheres de todas as idades que, em número crescente, desejam conhecer o Senhor e pedem um batismo. Falasse sobre tudo isso nos vossos testemunhos. Benjamin, a quem agradeço pelo que partilhou, pergunta como evitar deixar-se arrastar para longe de si mesmo, dos outros e de Deus, pelas distrações de um mundo, o nosso, em constante mudança. A sua pergunta é importante e diz respeito a um aspecto fundamental da vida cristã: a vitalidade da relação com Cristo e nela o sentido de unidade que se cria em nós mesmos e com os outros. A esse propósito, um grande formador de jovens afirmou que a raiz da unidade de vida está no coração. É algo do coração. É um dom de Deus. A pedir com humildade. A era moderna e a pós-moderna enriqueceram-nos com tantas coisas positivas que nos oferecem, em vários níveis, estímulos e possibilidades antes desconhecidas. Desde o âmbito cultural ao médico e sanitário, do técnico ao da comunicação. No entanto, elas também nos colocam frente a desafios importantes que não podemos ignorar e que devemos enfrentar com lucidez e consciência. Como disse Benjamin, vivemos num mundo que parece estar sempre com pressa, sedento por novidades, cultor de uma fluidez sem laços, marcado por uma necessidade quase compulsiva de contínuas mudanças, nas modas, na aparência, nas relações, nas ideias e até mesmo em dimensões da pessoa constitutivas da sua própria identidade. Contudo, o que dá solidez à vida é o amor. Em primeiro lugar, a experiência fundamental do amor de Deus, e depois, por extensão, aquela iluminadora e sagrada do amor recíproco. E se por um lado amar-se requer abertura para crescer e, portanto, para mudar, por outro lado, exige fidelidade, constância e disponibilidade para o sacrifício no dia a dia. Somente assim a inquietação encontra a paz e o vazio interior do que falava. O som agora das buzinas. Et que la vie intérieure dont parlait Andrea est
comblé. Somente assim a inquietação encontra a paz e o vazio interior de que falava Andreia é preenchido não com coisas materiais e passageiras, nem com a aprovação virtual de milhares de likes, ou com pertenças condicionantes artificiais e, por vezes, até violentas. É preciso desobstruir a porta do coração dessas coisas, para que o ar saudável e oxigenante da graça possa voltar a refrescar e revitalizar os seus espaços, e para que o vento forte do Espírito Santo possa voltar a encher as velas da nossa existência, impulsionando-a para a verdadeira felicidade. Queridos jovens, tudo isso requer oração, momentos de silêncio e escuta, para fazer calar a agitação do fazer e do dizer, das mensagens, dos reels, dos chats, e para aprofundar e saborear a beleza de estarmos verdadeiramente e concretamente juntos. A esse respeito, São Carlo Acutis falava da Eucaristia como da autoestrada para o céu e da adoração eucarística como de um banho de sol, capaz de bronzear a alma. Pode estar aqui também uma resposta à pergunta do Etan sobre a preparação para receber o batismo na noite de Páscoa. Viver a Semana Santa na contemplação dos mistérios da paixão, ouvindo a voz do Espírito e o que se passa no próprio coração, fazendo disso ocasião para uma revisão serena e profunda da própria vida, passada e presente. E se isto é válido para a vida espiritual e para a oração, o mesmo se aplica à prática da caridade. Então perguntou como podemos dar testemunho do dom da vida que recebemos em Cristo. E Sophie perguntou como ser testemunhas de esperança para aqueles que, marcados pelo sofrimento, correm o risco de perder a luz e o conforto da fé. Diante dos desafios, Jesus recomendou-nos: não vos preocupeis, nem com a vez de falar, nem com o que a vez de dizer. Não sereis vós a falar, mas o Espírito do vosso Pai é que falará por vós. Ele referia-se às perseguições sofridas pelo Evangelho. Mas podemos aplicar as suas palavras a qualquer circunstância em que a caridade exija que enfrentemos uma prova importante para nós e para os outros. As palavras e os gestos de testemunho e esperança não se improvisam e não provêm de nós mesmos. São oriundas de uma relação profunda com Deus, na qual encontramos primeiramente as respostas fundamentais da vida. Se o canal da sua ação em nós estiver livre, e se estiver aberta a troca recíproca, através da qual fazemos dessa relação de amor um dom comum e partilhado, podemos ter confiança de que, no momento oportuno, surgirão as palavras certas e a força necessária para agir. Nesse sentido, poderíamos também entender a belíssima frase, às vezes mal interpretada, de Santo Agostinho: ama e faz o que quiseres. Ama quer dizer ser um dom gratuito para Deus e para os outros. Mantém-te próximo. Não te afastes, mesmo quando não conseguires resolver todos os problemas e remediar todas as dificuldades. Permanecer com amor e fé.
Mônaco é um país belíssimo, mas a verdadeira beleza é trazida por ti, quando sabes olhar nos olhos de quem sofre ou se sente invisível entre as luzes da cidade. Foi assim que Santa Devota encontrou a força para doar a sua vida até o fim. E foi assim que São Carlo Acutis percorreu seu caminho de santidade, deixando um rastro de luz, também no mundo da internet. Queridos jovens, não tenhais medo de entregar tudo a Deus e aos irmãos. O vosso tempo, as vossas energias, de gastar-vos totalmente pelo Senhor e pelos outros. Só assim encontrareis um gosto sempre renovado e um sentido cada vez mais profundo para a vida. O mundo precisa do vosso testemunho para superar as desorientações do nosso tempo, para enfrentar os seus desafios e, sobretudo, para redescobrir o bom sabor do amor a Deus e ao próximo. A vós, jovens catecúmenos, que vos preparais para o batismo, e a vós que já recebestes este dom da graça, dirijo os meus mais calorosos votos. Possais viver em Cristo uma vida plena e autêntica. Possais ser, para o bem de todos, na fé, na esperança, na justiça e na caridade, construtores de paz. Vós sois o rosto jovem desta igreja e deste Estado. O Mônaco é um país pequeno, mas pode ser um grande laboratório de solidariedade, uma janela de esperança. Levai o Evangelho para as vossas escolhas profissionais, para o empenho social e político, no sentido de dar voz a quem não tem, difundindo a cultura do cuidado. Fazei de tudo um dom a Deus e vivei tudo como uma missão, que vos quer uns para os outros, amigos em Cristo e fiéis companheiros de caminho. Confio-vos a intercessão de Maria, nossa mãe, de Santa Devota e de São Carlo Acutis, e concedo-vos de todo o coração a minha bênção. Santa Devota, rogai por nós. Conclui assim. Papa leu as suas palavras aos jovens e catecúmenos. Santa Devota, rogai por nós. Também no dia de hoje. Momento de festa para os nossos jovens de Mônaco, com o convite do Santo Padre. Fazei de tudo um dom a Deus e vivei tudo como uma missão. A oração agora do Pai Nosso. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Viva o Papa, com o aplauso dos jovens dos catecúmenos nesse encontro com sucessor de Pedro, diante da igreja de Santa Devota. Momento especial para os jovens, mas certamente para o Santo Padre. Santo Padre que, com esse encontro,
encerra a parte da manhã, por assim dizer. Tem um almoço na Anunciatura e depois, à tarde, nós teremos a Santa Missa no Estádio São Luís, às 3h30 da tarde, 11h30, horário do Brasil. Momento em que Santo Padre recebe também os dons, os jovens, que trazem também a ele um presente. Queridos jovens, não tenhais medo de entregar tudo a Deus e aos irmãos. O vosso tempo, as vossas energias, de gastar-vos totalmente pelo Senhor e pelos outros. Só assim encontrareis um gosto sempre renovado e um sentido cada vez mais profundo para a vida, disse o Papa. O mundo precisa do vosso testemunho para superar as desorientações do nosso tempo, para enfrentar os seus desafios e, sobretudo, para redescobrir o bom sabor do amor a Deus e ao próximo. Continua ainda o encontro com os jovens. Temos a presença dos jornalistas também do nosso dicastério. Papa que deseja boa Páscoa já antecipada aos jovens, aos catecúmenos. Um por um, o Santo Padre vai cumprimentando-os. Em espanhol também, muito gosto, encantado. Um a um, o Santo Padre saúda os catecúmenos, aqueles que nessa semana receberão o batismo. Dentro de uma semana. A vós, jovens catecúmenos, disse que vos preparais para o batismo, e a vós que já recebestes esse dom da graça, dirijo os meus mais calorosos votos, disse o Papa. Possais viver em Cristo uma vida plena e autêntica. Possais ser, para o bem de todos, na fé, na esperança, na justiça e na caridade, construtores de paz. Vós sois o rosto jovem dessa igreja e desse Estado. Mônaco é um país pequeno, mas pode ser um grande laboratório de solidariedade, uma janela de esperança. Levai o Evangelho para as vossas escolhas profissionais, para o empenho social e político, no sentido de dar voz a quem não tem, difundindo a cultura do cuidado. E o Papa confiou os jovens à intercessão de Maria, nossa mãe, de Santa Devota e de São Carlo Acutis. A emoção também das crianças no encontro com o Santo Padre. Queridos jovens, tudo requer oração. Momentos de silêncio, de escuta, para fazer calar a agitação do fazer e do dizer, das mensagens, dos reels, das chats, e para aprofundar e saborear a beleza de estarmos verdadeira e concretamente juntos. A esse respeito, Carlo Acutis falava da Eucaristia como a autoestrada para o céu e da adoração eucarística como de um banho de sol capaz de bronzear a alma. Viver a Semana Santa na contemplação dos mistérios da paixão.
ouvindo a voz do Espírito e o que se passa no próprio coração, é o convite do Papa. Fazendo disso ocasião para uma revisão serena e profunda da própria vida, passada e presente. E se isso é válido para a vida espiritual, para a oração, o mesmo se aplica também, disse o Santo Padre, falando aos jovens, se aplica à prática da caridade. Como podemos dar testemunho do dom da vida que recebemos em Cristo? Perguntava o jovem Etan. A Sofia também perguntou como dar testemunha de esperança para aqueles que são marcados pelo sofrimento e correm o risco de perder a luz e o conforto da fé. E diante dos desafios que Jesus nos recomendou. Não vos preocupeis, nem com a vez de falar, nem com o que a vez de dizer. Não serei vós a falar, mas o Espírito do vosso Pai é que falará por vós. Com essas últimas reflexões do Santo Padre, chegamos à conclusão da nossa transmissão ao vivo do Principado de Mônaco, com o encontro do Santo Padre, os jovens e os catecúmenos. Próximo encontro teremos a Santa Missa na parte da tarde, diretamente do estádio de São Luís. Agradecendo mais uma vez a sua presença, a você através das redes sociais, das emissoras de rádio e de televisão em todo o Brasil e nos países lusófonos. Desejando ainda um bom sábado a todos vocês e amanhã, domingo de Ramos, estaremos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro no Vaticano a Santa Missa, presidida pelo Papa Leão XIV. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mesdames et messieurs, et surtout, chers jeunes, je vais vous proposer quelque chose de simple pour commencer à m'en sortir. Prenez une seconde, juste une seconde, regardez autour de vous, regardez le visage à côté de vous et essayez de réaliser ce qui vient de se passer. Parce que très souvent, nous vivons des moments forts et nous passons immédiatement suivant. Mais celui-ci mérite qu'on s'arrête. Ce que nous venons de vivre n'est pas simplement un événement, ce n'est pas seulement une visite, c'est une rencontre, une vraie. Et permettez-moi de le dire avec justesse, si le Saint-Père est venu aujourd'hui à Monaco, ce n'est pas seulement pour la principauté, ce n'est pas seulement pour une visite officielle, c'est pour rencontrer un peuple, rencontrer une communauté, et oui, rencontrer sa jeunesse. Et pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse qui est là, une jeunesse qui a répondu présente. Et ça, franchement, on peut tous être fiers de nous, parce que ça n'a jamais été anodin d'être là, de prendre ce temps, de faire le choix d'être présent, et ce choix a de la valeur. Nous aurions pu être ailleurs, faire autre chose, mais nous sommes là, et cela compte. Alors j'ai envie de m'adresser maintenant à ceux qui se reconnaissent, et à celles qui s'engagent, à celles et ceux qui ont donné leur temps, et celles et ceux qui parfois doutent, mais continuent quand même, à celles et ceux qui cherchent un sens, celles et ceux qui croient, et à celles et ceux qui espèrent encore. Donc si vous vous reconnaissez dans ces mots, alors oui, je m'adresse à vous, parce que ce moment est aussi pour vous, parce que ce que vous venez de vivre a énormément de valeur, parce que ce que vous portez compte réellement. Et c'est pour ça que je vais utiliser un mot fort. Les jeunes sont nos ambassadeurs. Ici, les jeunes de